vida, prosperidade, saúde também. Bem-vindos ao canal Kemeteu, eu sou o Fred. Nesse canal eu falo sobre as minhas experiências com a espiritualidade. Pessoal, eu vou dar seguimento aqui no vídeo, anterior, tô gravando esse sequência, como eu falei com vocês, tô com questão de faculdade, etc. Então, eu vou trazer uma das histórias que tá nesse livro aí, que vocês estão vendo aí, né? Eu tava editando esse aqui, que eu vou subir ele e já vou gravar o segundo áudio e depois eu coloco em cima desse aí. Sinta-se à vontade para ouvir como um audiobook, um micro audiobook ou como um micro podcast, né? Quero agradecer os 16 inscritos que estão aí ouvindo essas abobrinhas que eu tô falando aí na internet, né? Bom, a história de hoje eu vou falar do livro mágico de Thoth, do Egyptian Myth and Legend by Donald Mackenzie, de 1907. Bom, então vamos para a história, né? Ahura era esposa de Neferkaptah e seu filho era Merab. Este foi o nome pelo qual ele fora registrado pelos escribas na Casa da Vida. Neferkaptah, embora fosse o filho do rei, não se importava com nada na terra a não ser ler registros antigos, escritos em papiro na Casa da Vida ou gravados em pedras nos templos. E o dia todo e todos os dias ele estudava os escritos dos ancestrais. Um dia ele entrou no templo para orar aos deuses, mas quando viu as inscrições nas paredes, começou a lê-las e acabou se esquecendo de orar. Se esqueceu dos deuses, se esqueceu dos sacerdotes, esqueceu de tudo que estava ao seu redor, até ouvir alguém rindo. Ele olhou em volta e lá havia um sacerdote. "Por que você ri de mim?" perguntou Neferkaptah. "Porque você está lendo esses livros sem valor", respondeu o sacerdote. "Se quer ler escritos que valem a pena, posso lhe dizer onde está escondido o livro de Thoth." Neferkaptah ficou ansioso para fazer várias perguntas e o sacerdote seguiu. "Thoth escreveu o livro com suas próprias mãos, e nele está toda a magia do mundo. Se ler a primeira página, você encantará o céu, a terra, o abismo, as montanhas e o mar. Entenderá a linguagem dos pássaros do céu e saberá que dizem os seres rastejantes da terra e verá os peixes das profundezas mais escuras do mar. Se você ler a página seguinte, mesmo que você esteja morto, e no mundo dos fantasmas, poderá voltar à terra na forma que você já teve. Além disso, você verá o sol brilhando no céu com a lua cheia e as estrelas, e verá as grandes formas dos deuses. Pela vida do faraó, esse livro tem que ser meu. Diga-me tudo o que você deseja e eu farei por você. Providencie o meu funeral", disse o sacerdote. "Garanta que eu seja enterrado como um homem rico, com sacerdotes e mulheres de luto, ofertas, libações, incenso, e então minha alma descansará em paz nos campos de Juco. 100 moedas de prata devem ser gastas em meu sepultamento." Então Neferkaptah enviou um mensageiro rápido para buscar o dinheiro e ele entregou 100 moedas de pratas nas mãos do sacerdote. Ao pegar a prata, o homem disse a Neferkaptah: "O livro está em Coptos, no meio do rio. No meio do rio está uma caixa de ferro. Na caixa de ferro está uma caixa de bronze. Na caixa de bronze está uma caixa de madeira de sicômoro. Na caixa de sicômoro está uma caixa de marfim e ébano. Na caixa de marfim e ébano está uma caixa de prata. Na caixa de prata está uma caixa de ouro. E na caixa dourada está o livro de Thoth. Ao redor da grande caixa de ferro estão cobras e escorpiões e todos os tipos de seres rastejantes. E acima de tudo há uma cobra que nenhum homem pode matar. Essas são destinadas a guardar o livro de Thoth." Quando o sacerdote terminou de falar, Neferkaptah saiu correndo do templo, pois sua alegria era tão grande que ele nem sabia onde estava. Ele correu rapidamente para encontrar Ahura, a fim de contar-lhe sobre o livro e informar-lhe que iria a Coptos para encontrá-lo. Ahura, no entanto, ficou muito triste e disse: "Não vá nessa jornada, pois problemas e tristezas esperam por você na Terra do Sul.
Ele colocou a mão sobre Neferkaptah, como se fosse protegê-lo da tristeza que o esperava, mas ele não se conteve e a deixou, indo encontrar o rei, seu pai. Ele contou ao rei tudo o que havia descoberto e acrescentou: Dê-me a barcaça real, ó meu pai, para que eu possa ir para a terra do sul com minha esposa Ahura e meu filho Merab, porque eu devo ter e terei o livro de Tote. Então o rei deu ordens e a barcaça real foi preparada. E nela, Neferkaptah, Ahura e Merab navegaram rio acima para a terra do sul até Coptos. Quando chegaram lá, o sumo sacerdote e todos os sacerdotes de Ísis, em Coptos, desceram ao rio para dar as boas-vindas aos recém-chegados. Eles foram em uma grande procissão ao templo da deusa, e Neferkaptah sacrificou um boi e um ganso e derramou uma libação de vinho para Ísis de Coptos e seu filho Harpócrates. Depois disso, os sacerdotes de Ísis e suas esposas fizeram uma grande festa por 4 dias em homenagem a Neferkaptah e Ahura. E na manhã do 5º dia, Neferkaptah convocou um sacerdote de Ísis, que era um grande feiticeiro e instruído em todos os mistérios dos deuses, e juntos eles fizeram uma pequena caixa mágica, como a cabine de um barco. Eles também fizeram homens e um grande estoque de equipamentos, e colocaram tudo na cabine mágica. Em seguida, lançaram um feitiço sobre ela, e os homens respiraram, ganharam vida e começaram a usar o equipamento. Neferkaptah afundou a cabine mágica no rio, dizendo: Trabalhadores, trabalhem para mim e me levem até onde o livro está. Ele encheu a barcaça real com areia e partiu sozinho, enquanto Ahura se sentou na margem do rio em Coptos e observou e esperou, pois ela sabia que a tristeza viria daquela jornada para a Terra do Sul. Os homens mágicos na cabine trabalhavam sem parar por 3 noites e dias ao longo do fundo do rio. E quando eles pararam, a barcaça real parou também. E Neferkaptah soube que havia chegado aonde o livro estava escondido. Ele tirou a areia da barcaça real e a jogou na água, e ela abriu uma fenda no rio, uma fenda de um esqueno de comprimento e um esqueno de largura. No meio da lacuna estava a caixa de ferro, e ao lado da caixa estava enrolada a grande cobra que nenhum homem pode matar. E ao redor da caixa, por todos os lados até a borda das paredes de água, estavam cobras, escorpiões e todos os tipos de seres rastejantes. Então Neferkaptah se levantou na barcaça real e do outro lado da água gritou para as cobras, escorpiões e coisas rastejantes. Um grito alto e terrível, e as palavras eram palavras mágicas. Assim que sua voz se acalmou, as criaturas também se acalmaram, pois estavam encantadas por meio das palavras mágicas de Neferkaptah e não podiam se mover. Neferkaptah trouxe a barcaça real até a borda da fenda, e ele caminhou entre os animais que o observavam, mas não podiam se mover por causa do feitiço que estava sobre eles. E agora, Neferkaptah estava cara a cara com a cobra que nenhum homem poderia matar, e ela se ergueu pronta para a batalha. Neferkaptah avançou sobre ela e cortou sua cabeça, mas imediatamente a cabeça e o corpo se juntaram de novo. E a cobra que nenhum homem poderia matar estava viva outra vez e pronta para lutar. Novamente, Neferkaptah avançou sobre ela e a golpeou com tanta força que a cabeça foi arremessada para longe do corpo. Mas mais uma vez, imediatamente a cabeça e o corpo se juntaram. E a cobra que nenhum homem poderia matar estava viva outra vez e pronta para lutar. Neferkaptah percebeu que a cobra era mesmo imortal e não podia ser assassinada, mas deveria ser vencida por meios sutis. Novamente ele correu sobre ela e a cortou em dois, e muito rapidamente colocou areia em cada uma das extremidades cortadas, para que quando a cabeça e o corpo se juntassem, houvesse areia entre eles, de modo que não pudessem se unir, e a cobra que nenhum homem poderia matar não tivesse chances. Então Neferkaptah foi até onde a grande caixa estava na fenda, no meio do rio, e as cobras, escorpiões e coisas rastejantes o observavam,
sem poderem, contudo, pará-lo, ele abriu a caixa de ferro e encontrou a caixa de bronze. Abriu a de bronze e encontrou a caixa de madeira de sicômoro. Ele abriu a caixa de madeira de sicômoro e encontrou uma de marfim e ébano. Ele abriu a caixa de marfim e ébano e encontrou uma caixa de prata. Ele abriu a caixa de prata e encontrou uma caixa de ouro. Bem guardado esse negócio, né? Ele abriu a caixa dourada e encontrou o livro de Tote. Ele abriu o livro e leu uma página, e imediatamente encantou o céu, a terra, o abismo, as montanhas e o mar. Desculpa. Ele abriu o livro e leu uma página, e imediatamente encantou o céu, a terra, o abismo, as montanhas, o mar, e ele entendeu a linguagem dos pássaros, peixes e feras. Ele leu a segunda página e viu o sol brilhando no céu, com a lua cheia e as estrelas, e viu as grandes formas dos próprios deuses, e mais escuras do que o mar. Então ele soube que o que o sacerdote lhe havia contado era verdade. Ele pensou em Ahura, esperando por ele em Coptos, e lançou um feitiço sobre os homens que ele havia feito, dizendo: Trabalhadores, trabalhem para mim e me levem de volta ao lugar de onde vim. Eles trabalharam dia e noite até chegarem a Coptos, e lá estava Ahura sentada à beira do rio, sem comer nem beber nada desde que Neferkaptah fora embora, pois estava sentado esperando e observando a tristeza que viria sobre eles. Todavia, ao ver Neferkaptah voltando na barcaça real, seu coração ficou feliz e ela se alegrou muito. Neferkaptah veio até ela, colocou o livro de Tote em suas mãos e pediu que o lesse. Quando ela leu a primeira página, ela encantou o céu, a terra, o abismo, as montanhas e o mar, e ela entendeu a linguagem dos pássaros, peixes e animais. E quando ela leu a segunda página, ela viu o sol brilhando no céu, com a lua cheia e as estrelas, e ela viu as grandes formas dos próprios deuses, e tão forte era a magia que os peixes surgiram das profundezas mais escuras do mar. Neferkaptah pediu-lhe um pedaço do papiro novo e um copo de cerveja, e no papiro ele escreveu todos os feitiços que estavam no livro de Tote. Então ele lavou o papiro na cerveja, de forma que toda a tinta fosse lavada e o papiro ficasse como se nunca nada tivesse sido escrito nele. Depois bebeu a cerveja e imediatamente conheceu todos os feitiços que haviam sido escritos lá, pois esse era o método dos grandes feiticeiros. Então, Neferkaptah e Ahura foram ao templo de Ísis e deram oferendas a Ísis e Harpócrates. Fizeram uma grande festa e no dia seguinte eles embarcaram na barcaça real e navegaram alegremente rio abaixo em direção à terra do norte. Mas eis que Tote descobriu que o seu livro havia sido levado e ele ficou muito furioso. Ele se apressou diante de Ra e contou-lhe tudo, dizendo: Neferkaptah encontrou minha caixa mágica e abriu-a, roubando até mesmo o livro de Tote. Ele matou os guardas que o cercavam e a cobra que nenhum homem podia matar. Vingue-me, ó Ra, de Neferkaptah, filho do rei do Egito. A majestade de Ra respondeu e disse: Leve-o e sua esposa, e seu filho também, e faça com eles como quiser. E agora a tristeza que Ahura sentia ao observar e esperar estava prestes a vir sobre eles, pois Tote levou consigo um poder de Ra para punir o ladrão de seu livro. Enquanto a barcaça real navegava suavemente e abaixo, o garotinho Merab saiu correndo da sombra do toldo e se inclinou para o lado, observando a água. Então o poder de Ra o atraiu, de modo que ele caiu no rio e se afogou. Quando ele caiu, todos os marinheiros da barcaça real e todas as pessoas que andavam na margem do rio deram um grande grito, mas não puderam salvá-lo. Neferkaptah saiu da cabine e leu um feitiço sobre a água. O corpo de Merab veio à superfície e eles o trouxeram a bordo da barcaça real. Então Neferkaptah leu outro feitiço, e tão grande era o seu poder que a criança falecida falou e contou a Neferkaptah tudo o que havia acontecido entre os deuses, que Tote estava buscando vingança e que Ra havia concedido a ele seu desejo sobre o ladrão de seu livro. Neferkaptah deu o comando e a barcaça real
voltou para Coptos para que Merab fosse enterrado lá com a honra devida ao filho de um príncipe. Quando as cerimônias fúnebres terminaram, a barcaça real navegou rio abaixo em direção às terras do norte. Não era mais uma jornada alegre, pois Merab estava morto. E o coração de Ahura estava pesado por causa da tristeza que ainda estava por vir, pois a vingança de Tote ainda não havia sido cumprida. Ao chegarem ao lugar onde Merab havia caído na água, Ahura saiu debaixo da sombra do toldo e se inclinou sobre a lateral da barcaça. Mas o poder de Ra a puxou de forma que ela caiu no rio e se afogou. Quando ela caiu, todos os marinheiros da barcaça real e todas as pessoas que andavam na margem do rio deram um grande grito, mas não puderam salvá-la. Neferkaptah saiu da cabine e leu um feitiço sobre a água, e o corpo de Ahura veio à superfície, e eles o trouxeram a bordo da barcaça real. Então Neferkaptah leu outro feitiço, e tão grande era o seu poder que a mulher morta falou e contou a Neferkaptah tudo o que havia acontecido entre os deuses, que Tote ainda estava em busca de vingança e que Ra havia concedido a ele seu desejo de vingança sobre o ladrão de seu livro. Neferkaptah deu o comando e a barcaça real voltou a Coptos para que Ahura fosse enterrada lá com honras devido à filha de um rei. Quando as cerimônias fúnebres terminaram, a barcaça real navegou rio abaixo em direção às terras do norte. Agora essa era uma jornada dolorosa, pois Ahura e Merab estavam mortos, e a vingança de Tote ainda não estava cumprida. Eles chegaram ao local onde Ahura e Merab haviam caído na água, e Neferkaptah sentiu o poder de Ra o atraindo. Embora ele lutasse contra isso, ele sabia que iria vencê-lo. Ele pegou um pedaço de linho real, fino e forte, e o transformou em um cinto, e com ele amarrou o livro de Tote firmemente em seu peito, pois ele estava decidido que Tote nunca deveria ter seu livro novamente. Então o poder o atraiu com ainda mais força, e ele saiu da sombra do toldo e se jogou no rio e se afogou. Quando ele caiu, todos os marinheiros da barcaça real e todas as pessoas que andavam na margem do rio deram um grande grito, mas não puderam salvá-lo. E quando procuraram seu corpo, não o encontraram. Assim a barcaça real navegou o rio abaixo até chegar à terra do norte, em Mênfis, e os chefes da barcaça real foram até o rei e lhe contaram tudo o que havia acontecido. O rei vestiu roupas de luto, ele e os cortesãos, o sumo sacerdote e todos os sacerdotes de Mênfis, o exército, o rei e a família do rei caminharam em procissão em direção ao porto de Mênfis, até a barcaça real. Quando chegaram ao porto, viram o corpo de Neferkaptah flutuando na água ao lado da barcaça, perto dos grandes remos. E essa maravilha aconteceu por causa dos poderes mágicos de Neferkaptah, que mesmo na morte era um grande mago por causa dos feitiços que ele havia adquirido ao lavar o papiro e a beber a cerveja. Então, eles o tiraram da água e o viram o livro de Tote amarrado em seu peito, com um cinto de linho real. O rei deu ordem para que enterrassem Neferkaptah com honra devido ao filho de um rei, e que o livro de Tote fosse enterrado com ele. Assim foi cumprida a vingança de Tote, mas o livro permaneceu com Neferkaptah. Então assim conclui a história, né? Então quer dizer, Tote foi atrás do, vamos colocar assim, né, do ladrão das. Então essa é uma história que eu particularmente não tinha visto falar. Essa uma veia, por assim dizer, diferente de Tote, né? Vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem. Na verdade, o mês de setembro todo já é um mês de celebração, então feliz ano novo já antecipado aí para quem pratica a fé. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê por aí. Valeu, falou!